Pessoal, olha só, o que é um pronome substantivo, o que é um pronome adjetivo? O pronome vem para substituir um nome, não vem? Vem. Então, por que esses termos absurdos aí, prof? Não complica, explica. Vamos lá. Às vezes nós falamos as frases de uma forma a especificar, deixar aquilo mais claro. A gente tá passando na rua, aí eu vejo uma casa, falar, ah, que casa linda. Beleza. Aí quem tá do nosso lado fala, qual delas? Né? A gente fala assim, essa casa é linda. Você vai apontar, essa casa é linda. Olha o que você fez. Esse é o pronome demonstrativo, essa casa. Casa é o substantivo, não é? É. Prof, mas então tá errado. Não, pelo contrário, tá certíssimo. A diferença é que o essa, que é um pronome que deveria estar substituindo o pronome na frase, ele tá só acompanhando. Ele não tá só do ladinho? Tá só do ladinho. O que ele tá fazendo? Dando uma classificação a mais. Então nós vamos classificar esse pronome, além de ser um pronome demonstrativo, como um pronome adjetivo. Então ele vai ser um pronome adjetivo demonstrativo. Aqui o ela é mesmo linda. O ela não está substituindo a palavra casa? Está. Então ele funciona como pronome? Sim, certeza, ele é um pronome do caso reto. E ó, só que ele não está substituindo, então ele vai ser um pronome substantivo, porque ele substituiu efetivamente o substantivo, está ocupando o espaço de um substantivo, aí ele é um pronome substantivo, combinado? Pronome substantivo substitui o substantivo, fica só ele na frase. O pronome adjetivo vai ficar próximo do substantivo para ajudar a explicar um pouquinho mais sobre ele. Pessoal, combinado? Agora as outras explicações sobre pronomes. Pessoalzinho lindo da prof, beleza? Pronome possessivo. O que é, afinal, um pronome possessivo? Posse. É o que designa posse. Pertence a alguém. Olha só. Isso é meu. Ou isso é teu. Isso é seu. Ah, nós já vamos ver esse teu ou seu aqui. Isso é dele ou é dela. Isso é nosso. Isso é vosso. Isso é deles. Então, singular e plural para que a gente possa identificar. Então, tudo que for pronome possessivo indica posse. Olha só. Lá na casa da Gabi, o Pedro observou sua letra. Sua. Pronome possessivo. Agora, sua letra. O Pedro observou a letra de quem? A letra do Pedro ou a letra da Gabi? Tá errada a frase? Não, o período não tá errado. Gramaticalmente ele não tá errado. O problema que causa é a ambiguidade que gera o uso do pronome sua. Se o Pedro tivesse observando a letra dele, observou, o que ele deveria estar escrito aqui? A letra dele. Né? Se fosse a letra da Gabi, a letra dela. Aí a gente evitaria essa complicação. Então, se o Pedro usar o pronome sua, na casa da Gabi, Pedro observou a sua letra, ele pode estar observando a letra dos dois, sem especificar exatamente de quem é a letra que ele está olhando. Mas se ele estiver olhando a letra dele, prestando atenção se a letra dele está certa, ele vai usar Pedro observou a letra dele. Ou Pedro observou a própria letra. Ok? Então tem que cuidar com os pronomes de posse para que não gerem um problema de ambiguidade, porque esses problemas de ambiguidade acabam criando situações meio complicadas para se explicar depois. Ok? Então cuidar com os pronomes pessoais, cuidar com os pronomes possessivos na hora da sua utilização. Combinado? Pessoal, e o pronome reflexivo? Também usa pronomes oblíquos. Olha só. Eu me penteei. Tu te feristes. A professora trouxe consigo o livro. Nós nos aprontamos. É um pronome que reflete o sujeito, não é? Ó, eu me, tu te. A professora trouxe consigo. Nós nos. Então ele reflete o sujeito. Por isso que o nome dele é pronome reflexivo. Agora tem um pronome que é o recíproco. Vamos ver como ele funciona.
Pronome recíproco funciona como o próprio termo já diz, de O pronome recíproco faz com que dois sujeitos, o núcleo do sujeito composto, seja a própria reação da ação. Marília e eu nos encontramos. Nós encontramos a quem? A nós mesmos. Laís e Sandra não se viram. Quem não se viram? Laís e Sandra. Nem a Sandra viu, nem a Laís viu. Nem a Marília encontrou eu, nem eu encontrei a Marília. Tá? Então são duas ações recíprocas. Nenhum nem outro fez aquela ação. Alguns termos, por exemplo, a si mesmo, a nós mesmos, não nos encontramos, não se olharam entre si, nenhum se olhou, nem o outro se olhou, são duas ações iguais, por isso que é recíproco, tá? Nenhum falou, nenhum a outros, são outros termos que se usam. Agora, vou dar uma dica para vocês com o pronome mesmo. O pronome mesmo não funciona como sujeito. Ele é um pronome é um pronome recíproco, tá? É um pronome reflexivo. Ele não pode funcionar como sujeito. Olha a placa aí. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado nesse andar. Lei estadual. Pessoal, verifique se o mesmo. O artigo o na frente de mesmo transforma ele em um substantivo. E se ele é um substantivo, ele pode ser um ser vivente. Ok? Então, antes de entrar no elevador, vai lá olhar se aquela coisa, aquele fantasma, aquele monstro que se chama mesmo, tá parado naquele andar. Se ele estiver parado, não entra. Se ele não tiver, pode entrar. Ok? Então, ó, o erro aí no uso do pronome mesmo. Esquisita, né? Muito esquisita. Como que o mesmo vai estar lá? Quem é o mesmo? Eu tenho medo do mesmo. Você já não tem mais? Eu tenho medo do mesmo. Imaginou? Chego lá, o mesmo aparece? Como será que é o mesmo? Me dá uma angústia. Então, o mesmo é só pronome reflexivo. Ele não pode funcionar de outra coisa. Combinado? Pronome demonstrativo agora. Olha o nome. Demonstrar. Mostrar. Pronome demonstrativo. Este, esta, estes, estas, istos, isto. Esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo são os pronomes que demonstram, que mostram. Por exemplo, eu estou falando, eu sou o sujeito da frase. Este canetão é meu. Sou enunciador, estou falando desse objeto e quando eu pronuncio sobre o objeto que está próximo de mim, eu vou usar este. Mas se eu falar de alguma coisa, me referir a algo que está longe de mim, eu como enunciador, eu vou me referir como esse. Esse lápis que você tem aí na sua mão é seu. Esse lápis está longe de mim, enunciador. Então o uso do este e do este na hora da pronúncia vai depender de quem está enunciando. Qual é a enunciação que se tem. Ok? Então vamos lá. Este canetão é meu. Se você for falar sobre o lápis, como você ia dizer? Você teria que falar, este lápis é meu. E se você fosse se referir ao meu canetão, você teria que falar assim, esse canetão aí, prof, é seu, certo? E para falar aquele, é algo que vai estar longe de nós dois, tanto eu, enunciador, como você aí que está ouvindo, tá? Então, eu vou falar assim, aquele canetão é meu também. Aquele lápis é seu, está longe de mim, de quem pronuncia, e está longe de você que está ouvindo a ação dos nós dois comunicadores. Então, este, quando eu pronuncio, está próximo do enunciador. Esse, quando está longe do enunciador. E aquele, quando está longe de ambos. Mas há uma outra situação no esse e no este que não se refere a objetos de localização espacial, mas que se refere dentro de um texto escrito. Eu vou colocar uma frase aqui para a gente analisar. Em um texto, por exemplo, olha só. As cores amarela e preta são lindas. Já dei a informação. Vou querer usar um pronome para identificar as flores. Essas são minhas preferidas. Então, o pronome essas vai se referir ao que já foi dito.
Mas estas, ao que vai ser dito, azul e branca, não. Então, dentro de uma situação textual, dentro de uma situação comunicativa, sempre que você já tenha informado alguma coisa, você vai retomar o que você já informou, você vai usar o pronome essa, esse, isso, ok? Ou no singular ou no plural, vai concordar, daí termos de concordância, vai se referir ao que você já disse. Se você vai querer falar uma informação nova, repassar algo a mais aí na sua comunicação, você vai usar o pronome este, esta, isto, também fazendo a concordância adequada. Por exemplo, isso tudo que eu ainda vou ensinar para vocês de orações subordinadas e coordenadas, isso tudo que virá nos próximos vídeos, isto tudo que virá, tá? Então são coisas que ainda serão feitas. Se eu usar esse, são coisas que nós já vimos, já falamos, já lemos, combinado? Certo? Deu para entender um pouquinho? Exercícios da apostila escritos na agenda digital. Beijo!